Olá pessoal, vamos dar início a mais uma semana de aulas e hoje nós vamos começar com a aulinha de português. O assunto que nós vamos trabalhar hoje é ortografia, palavras com R inicial, R brando e RR. Vocês vão acompanhar o estudo comigo das páginas 20, 21 e 22, certo? Vamos lá. Tem um quadro de palavras para a gente ler juntos, então prestem bem atenção na pronúncia. As palavras são raiz, enrolado, pirulito e corrimão. Em todas essas palavras que eu falei, tem a letra R. Só que dependendo da posição dela na palavra, a letra R tem um som forte ou brando. Como, por exemplo, na palavra raiz, o R inicial tem um som forte. Observe, raiz, certo? Na palavra pirulito, o R entre vogais tem um som brando. Observe, pirulito. Já na palavra enrolado, o R depois de uma consoante tem um som forte. Enrolado. E em corrimão, o R entre vogais tem som forte, já que ele é duplicado, já que além de um R são dois. Corrimão. No início e no meio das palavras, depois de consoante, a letra R tem sempre som forte. Entre vogais tem um som brando, mais leve. Para que tenha som forte entre vogais, é necessário que o R seja duplicado. Para que o som seja bem forte entre uma vogal e outra, nós precisamos colocar duas letrinhas R. Agora seguimos com a página 21, que são as atividades. Prestem atenção. No primeiro quesito, vocês precisam escrever qual é a posição da letra R nas palavras, certo? E se o som é forte ou brando. Já no segundo quesito, vocês vão completar as frases usando as palavras de um quadro que tem aqui no livro de vocês. E no terceiro quesito, vocês precisam escrever o nome das figuras, certo? Por último, vocês vão escrever o que esses nomes dessas figuras têm em comum. Na página 22, temos o quarto quesito. Marque com um X a alternativa em que a letra R tem um som brando, leve, em todas as palavras. Então, vocês precisam procurar a questão em que todas as palavras têm um som do R mais fraco, certo? E por último, quinto quesito, vocês vão pintar apenas as figuras cujo nome começam com R, ok? Além disso, vocês vão fazer o estudo da leitura do texto na página 22. O texto é João e Maria. É um texto dos irmãos Grimm, certo? Na página 22 e na página 23. Vocês vão fazer a leitura desse texto, estudar esse texto, certo? E na próxima aula nós vamos tomar a lição e tirar as nossas dúvidas, debater sobre esse texto, ok? Para os alunos que não têm o livro, eu preparei uma atividade diferente, com o mesmo assunto que eu dei aqui agora, porém as questões são um pouco diferentes, certo? Aí eu estou enviando para vocês, acompanhem as datas e sigam fazendo as atividades de acordo com as datas. Até a próxima aula. Tchau! O ar. Mesmo que não possa ser visto, o ar é um componente do ambiente, presente em quase tudo que nos rodeia. Podemos percebê-lo ao respirarmos, entrando e saindo do nosso nariz, ao empinar pipa ou vendo as folhas de uma árvore balançando. O ar puro é incolor, não tem cor, inodoro, não tem cheiro e insípido, não tem sabor. Ele está presente no solo, na água, nos vegetais, no corpo humano e dentro de objetos. O planeta Terra está envolvido por uma camada extensa de ar chamada atmosfera. Sem ela, seria impossível existir vida no planeta, pois os dias seriam muito quentes e as noites bastante frias.
A atmosfera funciona como um regulador de temperatura do planeta. O ar é composto por uma mistura de vários gases, como o gás carbônico, nitrogênio e oxigênio. O oxigênio é um gás indispensável aos seres vivos. O nitrogênio é o gás mais abundante. E o gás carbônico é necessário para os vegetais fabricarem seu próprio alimento. Apesar de sua importância, o ar vem sofrendo com a poluição causada pelas indústrias, queimadas, automóveis e etc. Os poluentes fazem com que o ar sofra alterações na sua composição e nas suas propriedades, tornando-o prejudicial a todos. O ar poluído pode causar doenças como bronquite, asma, alergias, irritações nos olhos e na garganta e vocês já sabem que tudo o que existe na Terra está envolvido pela atmosfera. Esse ar exerce pressão sobre a Terra e sobre tudo o que nela existe. Quando mergulha-se fundo em uma piscina, por exemplo, costuma-se sentir um pequeno desconforto nos ouvidos, causado pelo aumento da pressão atmosférica embaixo da água. Temperatura e umidade do ar. Quanto mais quente fica a superfície terrestre devido à incidência dos raios solares, mais aquecido será o ar que está próximo a ela. A temperatura do ar é medida com um aparelho que fica exposto no ambiente, chamado de termômetro. A umidade do ar diz respeito à quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Quanto mais vapor de água tiver, mais úmido será o ar. Na região centro-oeste do Brasil, o ar apresenta baixos níveis de umidade. O ar seco acarreta alguns problemas de saúde, como sangramento do nariz, ressecamento da pele, irritação nos olhos, entre outros. Vento, o ar em movimento. Podemos perceber a existência do ar por meio dos ventos. Os ventos podem ser classificados em fracos ou fortes, dependendo da velocidade. Brisa. São ventos fracos e agradáveis. Eles refrescam o ambiente, ajudam na secagem das roupas, no varal, espalham as sementes e etc. Ventania. O ar se movimenta com mais força que a brisa. É capaz de deslocar as telhas de uma casa e formar redemoinhos com a poeira. Furacão. É formado por ventos muito fortes que podem causar a destruição de casas, plantações, etc. Existem alguns aparelhos usados para indicar a velocidade e a direção do vento. O anemômetro, por exemplo, ele mede a velocidade do vento e é muito usado nos observatórios e nos aeroportos. É por meio do anemômetro que os meteorologistas conseguem fazer uma previsão de quanto tempo uma massa de ar levará para chegar a um determinado local. A biruta é um instrumento cônico com a extremidade maior fixa em um aro e a extremidade menor móvel. Tem como função indicar a direção do vento. A biruta é indispensável aos aeroportos, pois os aviões só devem levantar voo e aterrissar no sentido contrário ao vento. O catavento, ele indica a direção do vento. Agora eu vou deixar para vocês uma atividade, certo? De revisão do assunto o ar, ok? No primeiro quesito, vocês vão circular no quadro as letras que correspondem ao nome do aparelho que mede a temperatura do ar. Vocês vão observar as letrinhas, relembrar qual é o aparelho que mede a temperatura do ar e circular as letrinhas que formam o nome dele. No segundo quesito, vocês precisam escrever como é o funcionamento de um termômetro. Ou seja, como um termômetro funciona. No terceiro quesito, eu quero que vocês completem as lacunas adequadamente. Leiam com atenção as questões para poder completar corretamente, certo? A letra A. O ar ocupa todos os espaços e é um inesgotável. O ar é o quê? Inesgotável. B. O ar não tem cor, por isso é... Não tem cheiro, por isso é... Respondam aí. Letra C. Quando respiramos, podemos sentir o ar entrando no
e saindo dele. Onde é que o ar entra quando a gente respira e por onde ele sai quando a gente expira. Segundo. Quarto, faça a correspondência adequada. Aí eu quero que vocês respondam. Qual é o gás mais abundante? Qual é o gás indispensável aos seres vivos? E qual é o gás necessário para os vegetais fabricarem o próprio alimento? Por hoje é só e até a próxima aula.